Boa noite, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindos. E hoje nós temos aqui uma jornada que nestas próximas 3 semanas, começando com a de hoje, a próxima e a seguinte, será longa. É uma jornada longa, porque nós estamos entrando no texto mais nevrálgico, coluna dorsal de toda a carta aos Romanos, e de acordo com a ousadia de comentadores de alta patente, de absoluta credibilidade, como o Dr. David Martin Lloyd Jones, de todo o Evangelho de Jesus. Então, não estamos falando de coisa pequena. Nós vamos entrar, especialmente semana que vem, no ponto nevrálgico de todo o Evangelho. Como é importante que esta mensagem chegue ao coração dos crentes, dos evangélicos, que estão anos a fio acostumados a aprender em escola dominical, a ter contato com leitura de livros devocionais, de livros de comentários bíblicos, pregações bem preparadas de homens de Deus tarimbados e zelosos por levar o melhor e com cuidado para o povo de Deus. A estes crentes, ainda a estes crentes, esta mensagem que Paulo escreve aqui no capítulo 1 de Romanos, que introduz toda a carta e toda a sua mensagem e resume toda ela em apenas 2 versículos, como veremos a partir da próxima semana, é essencialmente importante. Primeiro, pela janela que abre para compreendermos a profundidade, tal como ele mesmo diz aqui em Romanos 11:36, profundidade 35, 33 e 34, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Não só essa profundidade de riquezas, mas o significado profundo do que é estar salvo em Cristo, os meios, a forma, como isso nos alcançou, o que significa de fato, e de que maneira é que vivenciamos a realidade da promessa da esperança de vida eterna, o que custou a Deus e ao seu Filho, para que eu e você pudéssemos receber esse nomezinho curto, resumido, de crentes e recebedores da vida eterna pela graça em Cristo Jesus. Hoje mesmo, o texto que leremos aqui, nesta parte 6 de Romanos, capítulo 1, versículos 8 a 15, que é um texto longo, ele já vai nos ocupar um bom tempo, porque ele nos traz confronto com realidades espirituais a partir da experiência do apóstolo Paulo, que eu estou chamando de pérolas, que são altamente comprometedoras. Eu sei que eu estou falando com homens e mulheres de Deus comprometidos e sérios, senão vocês não estariam aí me ouvindo. Vocês iam ocupar o seu tempo e não fazer isso ou fazer outra coisa, mas não gastariam essas horas, seja agora ao vivo, seja depois procurando o texto, não gastariam para ouvir uma palavra que não vai encher você de empolgação, de entusiasmo, de aplausos e saramaleques. Não. Você vai ouvir uma palavra que confronta, uma palavra que arrepia, uma palavra que nos leva a ir para a cama com a cabeça cheia, levantando respostas, procurando dar respostas. E é isso que nós temos a partir de hoje. E eu convido você a mergulhar com reverência e solenidade neste texto. Nós vamos lê-lo e logo em seguida estaremos fazendo as considerações que o texto reclama de nós. Capítulo 1 de Romanos, versículos 8 a 15, me acompanhem, por favor. Antes de tudo, o apóstolo diz: sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, muitas vezes, ele disse,
planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Meu Pai, nós queremos, como eu acabei de dizer aos teus servos, caminhar nestas semanas, neste texto, com reverência, solenidade em nossos corações e temor a Ti. Abre os olhos do nosso entendimento espiritual e abre o nosso coração. Dilata a nossa fé, para que nos apercebamos destas coisas que de Tua parte nos é dada saber. Que a Tua palavra nos seja mais uma vez manifesta, pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, em cujo nome oramos e te agradecemos. Meus irmãos, eu tenho abordagens, como eu já disse, muito comprometedoras a fazer aqui. Mas há alguns pontos que antes de começar essas abordagens, eu já quero pensar e apresentar a você, porque são pequenas coisas que, se a gente não observa, perde riquezas na leitura do texto, na leitura da palavra de Deus. Você acabou de me ouvir lendo ele dizer, antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo. Como foi importante Paulo fazer este acréscimo do sou grato a meu Deus, ele colocar aí, entre vírgulas, mediante Jesus Cristo. Parece coisa que cai em lugar comum, não é? Afinal de contas, ele está escrevendo para crentes em Jesus, cristãos que estão lá em Roma, para quem Jesus, o nome de Jesus, a obra de Jesus, a pessoa do Senhor Jesus, era ponto factível, já estava consumado na sua fé. Mas por que é importante que este homem, que conhecia um grupo que lá dentro daquela igreja estava, haja visto o capítulo 16, você pode antecipar a leitura para ver gente de sua íntima vivência, com quem ele conviveu durante anos e que já estavam longe dele também há anos, morando lá em Roma. Pois bem, o que leva esse homem a dizer a essas pessoas que já tinham tido convívio com ele há tanto tempo, sou grato ao meu Deus mediante Jesus Cristo? Não poderia ter dito simplesmente, sou grato ao meu Deus, todo mundo saberia de quem ele está falando, porque o mediante Jesus Cristo. Porque Paulo tem uma sensibilidade intensa, profunda, sem falar na sua paixão por Jesus, desse posicionamento, dessa dependência, dessa mediação de Cristo, para nos pronunciarmos quanto a Deus Pai, para falarmos a respeito de Deus, para nos pronunciarmos na vida, para nos comunicarmos. Sou grato a Deus porque existe Jesus que me permite levantar a minha gratidão até Deus, apresentar a minha gratidão a Deus. Sou grato a meu Deus, mas mediante Jesus, porque não adianta eu ter gratidão a Deus e não ter quem faça essa gratidão chegar até lá. Eu, sozinho, por mim mesmo, não serei ouvido. Eu, sozinho, por mim mesmo, não vou chegar no trono onde Deus está. Não adianta eu ser grato aqui. Eu preciso que Jesus leve minha gratidão até lá. Glória a Deus! Como isto é profundo e rico. Porque não existe crente, igreja, evangelho fora de Cristo. Não temos uma fé judaica. Nossa confissão não é mosaica, não é legalista. Nós não somos judeus, nós não somos islamitas, nós não somos kardecistas, nós não somos budistas, nós não somos hinduístas. Por que nós somos cristãos? Porque cremos em Cristo? Porque cremos em Cristo, porque dependemos de Cristo para termos acesso a Deus, para sermos de Deus, para vermos a Deus, para sermos adoradores de Deus. Dependemos de Cristo para que Deus nos veja, nos ouça, nos receba, nos abençoe, para que seja nosso Pai, para que manifeste sua paternidade, para que nos receba como filhos. Isso estava intenso no coração do apóstolo. É uma pequena palavra, é uma partícula dentro de uma frase, mas ela é eloquente, ela anuncia tudo de que nem sempre nos apercebemos. Porque, meus irmãos, pode ser que eu volte a esse ganchinho aí algumas outras vezes, como alerta, como advertência. Por mais que eu me convença de que vocês, pessoalmente, não precisam desses alertas, mas me cabe, impõe isso sobre mim, como o ministrante da palavra de Deus, como aquele que medita nela, como um veículo do Senhor, profeta dele, seu vaso, seu mensageiro para dizer tudo.
alertar, trazer isso vivamente e o tempo todo à consciência dos crentes, onde quer que haja oportunidade, de que não somos nada sem Jesus. Não existe nada na nossa fé sem Cristo. Não temos nenhum lugar, nenhum mérito, não somos achados, não somos vistos, não somos abençoados. É impossível se não for por meio de Jesus. Esta é a razão por que Paulo vai dizer em Efésios, e diz: antes vocês estavam separados de Deus, porque estavam sem Cristo. Mas agora em Cristo vocês foram aproximados. Isso é solene demais. Isso é glorioso demais. Por isso é que Jesus advertiu os judeus dizendo: vocês não querem vir a mim para terem vida. É só nele. É só através dele. Não tem por onde correr. Você não é ouvido por Deus porque seu pastor ora por você, meu irmão, minha irmã. Acorda, acorda, para com isso. Não é a oração que o profeta profetiza, o irmão missionário, o irmão que jejua, que ora sempre. Não é essa oração que ele está fazendo que te representa e te substitui. O convite é meu e seu. Aproximemo-nos. Porque Jesus abriu o novo e vivo caminho. Aprendemos isso em Hebreus capítulo 10. Pelo seu sangue, pelo véu, a sua carne que foi rasgada. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, Pai, por seu Filho Jesus. Continuando então, meus irmãos, Paulo encerrou a sua introdução à carta. É evidente que muitos comentaristas entendem que o capítulo todo é a introdução à carta. A grande maioria. Prefiro pensar para o que nos interessa na nossa abordagem, nessa leitura devocional que fazemos, pensar que ele parou já a sua introdução no versículo 7. Já se apresentou, já falou do propósito de Deus na manifestação do Evangelho, e aí ele começa agora a discorrer sobre o seu desejo de estar com a igreja em Roma. Você percebeu, eu dei ênfase na leitura, que ele diz no versículo 13, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Volto à carga. Quando você lê o capítulo 16, você entende qual era o peso do coração desse homem de Deus. Ele amava aquela gente, ele os conhecia. Ele devia favores a um sem número deles. Ele fala de Rufus, cuja mãe foi mãe para mim. Meu Deus, ele fala do meu dileto, meu eleito no Senhor. Ele fala de Trifona, Trifosa, aquelas mulheres de nome horroroso, mas de coração e alma magnificamente belas. E aí, essa gente vivia no centro do pensamento dele, pesando o coração dele com saudade. E esse homem que se cobrava, com certeza, dia e noite, eu preciso rever aqueles irmãos, pai. Eles estão lá em Roma, eles não podem vir. Quem está livre, quem está se movimentando sou eu. Eu preciso ir lá, eu preciso vê-los. Não é só uma questão de sinto saudade deles, eu devo isso a eles. Eles têm parentes, eles têm amigos, eles têm o entorno da igreja a quem eu preciso evangelizar, pregar esse evangelho. Eu preciso ajudá-los nessa missão. E ele disse, muitas vezes eu desejei. Aí ele diz assim, até agora eu tenho sido impedido. Meu Jesus, olha só, o desejo é santo, o propósito é o mais nobre, o mais excelente, há necessidade no coração do apóstolo. E ele diz, mas tenho sido impedido até agora. Sabe o que há de novo aqui? É que ele continuou impedido ainda pelos outros anos que vieram. É isso. É isso. Nem ele dizendo, orem para que, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Não aconteceu. Lembram porque via aconteceu e quando aconteceu no final da vida dele. Segundo a grande maioria dos historiadores, nos 2 últimos anos da vida dele, já prisioneiro de César em Roma, dentro de uma casa alugada, onde permitiram que ele vivesse com liberdade para receber seus amigos, mas era prisão domiciliar, uma linguagem que está bem familiar a nós, aqui no Brasil. Paulo tinha uma prisão domiciliar, só não tinha tornozeleira, mas para o Império Romano ele era criminoso e não podia sair dali, mas podia receber os seus amigos, evangelizar, escreveu para Timóteo.
carta gloriosa. Um dia chegaremos lá, amém? Se Deus permitir, se eu estiver por aqui, segundo a sua vontade. Então, meus queridos, pense comigo. Esse homem, apesar de toda a nobreza de seu desejo, suas orações, o pedido da oração daquele povo que devia ardentemente desejar vê-lo, chorando de saudade, ele foi impedido. Só pôde ir quando então, tendo oportunidade, correndo o risco de ser julgado em Cesareia, e aí seria morto pelos judeus, ele diz: apelo para César. E aí o rei que o ouviu, o governador da região, disse: você apelou para César você irá. E aí ele foi levado preso para Roma. E você lembra da viagem toda, como que foi, que aconteceu? O navio Adramantino, que naufraga e etc. Passa por tudo aquilo, mas chega em Roma. Chega como prisioneiro, mas chega, encontra aqueles irmãos. Deixa eu lhe dizer uma coisa que você deve pesar aí no seu coração. Você se escandaliza com crentes que lhe voltam as costas? Que você até faz coro com Paulo quando ele escreve aos Coríntios e diz assim, em perigo entre falsos irmãos, você acaba descobrindo que são irmãos mais falsos, ou falsos irmãos, pseudo-adelfóis, no grego, falsos irmãos, irmãos da mentira, irmãos de mentira, é isso que quer dizer falsos irmãos. Você já se deparou com isso? Já passou por essa experiência? Paulo passou. Quando ele chega lá em Roma e fica preso, ele descobre que todos o abandonam, ninguém o procura, apela para que Timóteo vai estar lá com ele, só Lucas está comigo, Demas me desamparou, amando o presente século. E aí ele cita um nome. E o que ele diz a respeito desse nome faz a gente questionar toda a nossa fidelidade cristã, de amor cristão, amor fraterno, que Pedro diz que nós deveríamos desenvolver com ardor. Ele diz Onesífero, que Deus tenha misericórdia da casa dele, me procurou diligentemente até me encontrar. Não se envergonhou das minhas cadeias. Sabe o que aconteceu? Ninguém estava indo procurar Paulo com vergonha dele ser prisioneiro do Senhor pelo Império Romano. Eu não quero ser contado aí com o criminoso que está sendo julgado. Eu não posso ir lá. Eu tenho mulher, filhos, etc. Vai lá que depois me coloquem como cúmplice dele. Não sei como é que vai ser o julgamento. O que pode me acontecer? E não foram. Não procuraram. Mas o Onesífero saiu lá de Éfeso e foi em Roma. Não estamos falando, meus queridos, nem na proporção da época, nem da cidade de São Paulo ou da cidade do Rio de Janeiro, nossas maiores metrópoles. Estamos falando da metrópole do mundo da época. Onesífero foi lá diligentemente, o que significa que ele foi sondando, ele foi perguntando, ele foi se expondo, ele foi batendo de casa em casa, de lugar em lugar, bairros, ruas, vielas, vias, como eles falam, para saber, está por aqui um cristão chamado Paulo? Por aqui um rabino chamado Paulo? Vocês sabem de um prisioneiro de César, guardado por guarda pretoriana? Qual é a casa aqui onde soldados estão entrando e saindo o dia inteiro? Meu amigo está numa dessas casas, eu quero vê-lo. E aí ele acha Paulo. Sabe o que Paulo diz? Ele me deu ânimo na minha prisão, ou seja, levantou a minha alma. Ânimo quer dizer me deu alma. Paulo estava sem a alma, abatido no seu coração. Oh, meus irmãos, como o evangelho é comprometedor e é sério. Como a gente ainda vivencia estas coisas em nossos dias. Com que facilidade pessoas esquecem umas das outras. Esquecem de obreiros, esquecem dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Homens de Deus e mulheres de Deus trocam de igreja, trocam de rebanho, esquecem do outro rebanho. E por aí vai. Amizades são rompidas, rupturas são feitas. A amnésia volitiva, a amnésia consciente toma posse do coração. Ele enfatiza seu desejo de estar com eles. E só esteve porque, sob o risco de morrer,
ele diz: eu quero ir para Roma. Se eu não tenho outras vias pelas quais ir, então que eu vá como prisioneiro do Senhor, que eu vá com essas cadeias aqui, mas eu vou ver os meus irmãos. Eu vou estar lá. Oh, meu Jesus. Hoje vai ficar difícil, tá? Porque você viu o tamanho do texto e se prepare para as próximas semanas, porque a gente vai ficar um bom tempinho aí, um de cara para o outro. Mas nós temos que fechar o nosso assunto aqui, é muito importante. Aqui nós temos alguns pontos relevantes que são edificantes, e por isso mesmo nós precisamos observá-los. Vamos ver. Ele se refere ao testemunho do mundo cristão da época a respeito da fé que havia no coração daqueles irmãos. Não é novidade, não é experiência exclusiva dos romanos. Isso também ele já havia dito com respeito aos tessalonicenses, aos de Tessalônica. Haja visto aí 1 Tessalonicenses 1:8. Ele fala da fé que eles tinham, que o mundo inteiro estava ouvindo falar dessa fé. É uma hipérbole de que ele se serve, mas para poder falar que essa fé está sendo professada por todos os que a conhecem. Ele bota aí no versículo 8, antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo cristão, é evidente, está sendo anunciada a fé que vocês têm. Ora, ele rodava esse mundo cristão. Ele criou esse mundo cristão, estabelecendo igrejas em toda a Ásia Menor, em toda aquela região lá da Europa, começando na Capadócia, e então ele foi, de fato, conhecedor desse testemunho que era dado a respeito dos crentes de Tessalônica e a respeito dos crentes de Roma. E qual é a relevância disso para nós? Porque não se trata de um elogio vazio, isso não é próprio de Paulo, ele não fazia isso, aliás, ele não joga palavras ao vento. Na verdade, esses cristãos de Roma, tanto quanto aqueles irmãos de Tessalônica, eles eram comumente visitados por irmãos de outras regiões. Haja visto aí Paulo querendo visitá-los também. E o que acontecia, especialmente os de Roma, porque ela, por ser a metrópole, recebia a afluência muito grande de gente de todas as partes do mundo. E é evidente que os cristãos também iam para lá. E aí, entrava em contato com a igreja que ali estava, reunida em casas. E tomavam conhecimento da fé daqueles irmãos, da confissão que tinham, do envolvimento, do comprometimento, da fidelidade. O nome disso é testemunho. Então eles teciam comentários testemunhando da forma como eles viviam a sua fé por onde passavam. Então é testemunho de fato e de verdade, isso é muito belo. Não é elogio jogado no vazio, gente jogando aí lantejoulas, serpentinas, para poder criar ícones da fé. Não. Eles compartilhavam as experiências. Certa vez eu ouvi o irmão tal falar, lembra do que disse o irmão Beltrano, na experiência que ele teve com Deus, como Deus tratou com ele. Eu ouvi Beltrano pregar e o que Deus me falou naquela pregação ficou inesquecível. É disso que eles falavam. A respeito dessa vivência de fé daqueles irmãos, de um lado para outro. Meu Deus, este é o único legado que Deus pretende que eu e você deixemos quando partirmos para o céu. O legado da memória de uma fé que ainda depois de morto fala. Entende? Não importa quantas dezenas de anos passaram. Não importa se você escreveu alguma coisa que alguém vai ler ou não escreveu. Mas quem conviveu com você poderá lembrar. Bem dizia o irmão fulano, eu me lembro daquela ocasião em que orei com... Oh Deus, como isso é importante, é o legado da fé, que não pode ficar restrito aos que habitam debaixo do mesmo teto. É a igreja de Cristo. Eu lembro que ao voltar da Romênia, isso foi em 1999, então tem 26 anos aí, bastante tempo. Por onde eu passava, eu comentava sobre a impressão que me foi deixada pelas crianças romenas quando oravam. As crianças romenas competiam umas com as outras para orar, e quando abriam a boca para orar, aquilo parecia que não ia acabar nunca mais, em pé. Eu já tinha ouvido falar, antes de ir lá, o reverendo Hernandes Dias Lopes já havia comentado também, quando ele tinha estado lá, muitos anos antes de mim, desse impacto que causava para nós, crentes ocidentais, tão cheios de canseira e sonolência, para dizer meia dúzia de palavras de oração, as longas orações apaixonadas dos crentes romenos. Mas eu fui ver isso na vida de crianças. Era um grupo enorme de crianças nas igrejas por onde passávamos, dentro de fazendas, aldeias. E na hora do culto,
quando abria-se o espaço para a oração, você via uma criança correndo, emendando na oração do outro, e aquilo parecia que não acabava mais, como me impressionou. E aí, por onde eu passava, eu falava daquela oração daqueles pequeninos que dão lição de moral espiritual em muitos veteranos da fé. Isso ficou marcado, o nome disso é testemunho, é disso que Paulo está falando, que acontecia quanto aos cristãos de Roma. Quem entrava em contato com eles saía falando por onde passava da fé que havia encontrado no coração deles. Que linda! Não está falando de pietismo, porque fé fala de fidelidade, fé fala de confiança. Que lindo isso! Alguém poder testemunhar da profunda, intensa confiança que o outro tem no Senhor, no mesmo Deus e Pai, por meio de Jesus. É lindo. Mas também considero de relevante significado uma nota que ele acentua para nós a respeito de si mesmo aqui no versículo 9. Vejam aqui comigo, ele diz assim: Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. A nota, e eu chamo a sua atenção, está nessa primeira construção aqui. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho. O que eu quero mostrar a você? Eu quero mostrar a você o fato de que essa sentença toda é carregada de beleza e significado. Ele poderia ter dito apenas assim: Deus é minha testemunha de como sempre lembro de vocês. Percebe? Há uma locução aí que ele acrescentou. Se você tirar a vírgula depois da palavra Deus e continuar no verbo, você vai ter assim: Deus é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Ele põe uma alocução em minhas orações, já entrando pelo versículo 10. Ele põe uma alocução aí que é: a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu Filho. Ah, isso aqui é belo. Pois é exatamente o que pretende dizer, que ele sempre lembra daqueles irmãos em oração, mas teve uma necessidade irreprimível de dizer para eles: a esse Deus eu sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu Filho. É importante demais isso aqui. Por que ele teve necessidade de dizer isso para nós? Porque ele considerava essa tônica como máxima importância na vida cristã. O serviço de todo o coração. Ele insiste nesta máxima, escrevendo aos Colossenses. Colossenses 3:23. E tudo quanto vocês fizerem, façam de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Observe as ênfases. Tudo quanto fizerem, façam de todo o coração. Não é fazer tudo de meio coração e nem é fazer qualquer coisa de todo o coração. É fazer tudo de todo o coração. A ênfase é muito forte. Ela está naquele patamar do que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu pensamento, todo o teu coração. Porque o Todo-Poderoso não aceita menos do que isso. E a verdade, então, é que ele joga para os crentes de Roma esta sua consciência para causar impacto, para fazê-los. Primeiro, ele está fazendo aqui uma confissão com sinceridade. Ele não está se jactando, ele está abrindo sua alma para dizer: eu o sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu Filho. Ou seja, quando eu prego o evangelho de Jesus, eu o faço de todo o coração. Em outras palavras, não preciso nem estar botando aqui outras palavras, qualquer de nós aqui temos suficiente inteligência para entender que ele está falando: eu prego de forma apaixonada. É com paixão que eu prego o evangelho do Filho de Deus. E a beleza se completa quando ele diz assim: Deus é testemunha de que eu oro por vocês, mas Deus, a quem eu sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho. É bonito que ele poderia ter dito assim: Deus, a quem eu sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Estaria dizendo a mesma coisa, com absoluta verdade, mas quando ele diz assim: Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu Filho, o que ele está dizendo é: eu prego o evangelho de Jesus Cristo para Deus, para servir ao meu Deus. É um serviço que eu presto ao meu Deus. Eu sou servo de Jesus, Jesus é o meu Senhor, mas quando eu falo sobre ele, eu estou prestando este serviço ao Deus e Pai dele.
e aí, por meio dele, também meu Pai. Lindo, lindo, amém, amém, é isso mesmo. E aqui importa sentir o peso dessas palavras. Servir e de todo o coração. O Evangelho de Cristo, meus amados, é um compromisso objetivo de serviço para todo cristão. É aqui que eu começo a apertar teclas dos desconfortos, que eu estou chamando de conscientização, que faz com que o bom número de irmãos, gente chegada a mim, fuja desses estudos das quintas-feiras, porque assim a consciência parece que fica em paz, não dá trabalho ao pensamento. Estou falando isso com conhecimento de causa. Mas veja, o Evangelho de Jesus é compromisso objetivo de serviço para qualquer crente, muito ou pouco experimentado. Jesus não fez por menos, não aliviou. Vai além de dogmas, vai além de agenda de cultos intermitentes, quer dizer, o culto que é na quarta-feira, depois é no domingo, o culto que é na quinta, depois é no sábado. Cultos intermitentes. Não, ultrapassem muito esse reducionismo feito no cumprimento de atividades eclesiásticas. E estas, as atividades eclesiásticas, ainda assim negligenciadas maioria das vezes. É fato. Eu tenho reunião aqui que é feita de forma esporádica, às vezes uma vez no mês. E algumas pessoas se dão ao luxo de faltar a essas reuniões de uma vez por mês. É disso que eu estou falando. Um número desproporcional de crentes só entende serviço cristão na participação das atividades dos cultos. E ainda aí, na condição de espectador. Fica cômodo. A igreja cria uma agenda, cria um programinha, ensaio de tarde do coral, cantar domingo à noite. Aí o sujeito vai lá, ensaia e canta, ele entende. Servia, meu Deus. E acaba ali. E a maioria das vezes não canta, não ensaia, não faz nada disso não. Senta lá no banco para ouvir sempre e ainda julgar se o louvor foi bom, se não foi, se a palavra falou, se não falou, etc. Deus é eterno, isso é uma verdade, meus amados. Vamos parar aí de ficar tapando sol com peneira para proteger crente cínico, não é? Que não vale a pena. Não, não, a questão é, serviço cristão é pesado, é compromisso sério, é compromisso de serviço. Ele começa na segunda-feira e continua na outra segunda-feira sem ter interrompido. Serviço cristão é a partir do momento em que eu saio pela porta da minha casa e continua quando eu entro de volta. E é aí, quando eu saio pela porta da minha casa, pode ser que eu esteja indo no supermercado da esquina, ou que eu esteja indo para de trás do meu balcão, do meu escritório, ou para debaixo de um carro consertar, ou para um maceiro para levantar uma parede. A verdade é que ali eu estou servindo ao meu Deus. Eu estou consciente de que estou a serviço. Você que tem amigos médicos, enfermeiros, profissionais que têm cargos de compromisso sério nas suas empresas, já deve ter esbarrado muitas vezes com essas pessoas, ou faltando a algumas reuniões, festas e etc., porque estão de plantão, ou se vão e estão de plantão, levando seu bip, levando um radinho, porque podem ser acionados a qualquer momento. Aqui temos um irmão que está sempre fazendo isso, ele está de plantão naquele dia de nossa reunião, aí ele vem, e aí me avisa: pastor, pode ser que eu tenha que sair no meio da reunião e ir embora. Por quê? Posso ser bipado, e vão me chamar, e eu vou ter que ir lá, eu estou de plantão, eu estou à disposição da empresa. É disso que eu estou falando, meus amados. O crente é à disposição do Senhor. Paulo escreve para Timóteo, eu vou repetir isso depois, e diz que pregues a palavra, falando a tempo e fora de tempo. Eu não estou dizendo você ser aquele crente carrapato, chato, não é isso, porque falar é muito fácil, basta você fazer como as testemunhas de Jeová, decoram 120 versículos, é esse que é o exercício deles lá no salão, decoram 120 versículos e saem falando, ditando aquele cordão, aqueles elos de versículos encadeados para poder pregar a sua doutrina. Não é disso que eu estou falando. Você não precisa abrir a boca. Você está à disposição do reino. E o reino vai se manifestar através de você, na sua forma de reagir ao que ouve, e como é, e o que é, etc. Carrego no meu coração sempre, sempre, uma preocupação que não tem a ver com temperamento,
não tem a ver com perfil personal. Tem muita gente que diz: "Ah, mas meu temperamento é retraído, é isso, é aquilo, eu sou antissocial". Não, não tem a ver com isso. Eu carrego no meu coração a preocupação de deixar a barca por onde eu passar, onde eu estiver. As marcas têm que ficar. E não é chegando e dizendo: "Eu sou um cristão e olha, a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho que te dizer isso". Não, não. É apenas ser. Sim, e outro basta. Em seguida, dentro desse seu anseio por rever aqueles irmãos ou estar com eles, nós temos então o que eu chamei de pérolas. 3 pérolas de reverente em si. Vamos a elas. Primeiramente, versículo 11: "Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los". Esta é a primeira pérola. Ela está expressa aí nesse versículo 11. O desejo de estar com aqueles irmãos para compartilhar com eles algum dom espiritual. Veja, essa frase não pode e nem deve ser lida segundo as nossas vinculações condicionadas. Dom espiritual não significa exclusivamente os carismatas, de que Paulo fala, esse mesmo Paulo, em 1 Coríntios 12, de 1 a 7. Como temos ouvidos viciados teologicamente, por leitura, por conta de nossas condições pentecostais, que dons espirituais significa manifestações do Espírito com milagres, línguas, profecia, interpretação e discernimento de espíritos. Aquelas relações que Paulo mostra ali em 1 Coríntios 12, aqui em Romanos 12 também, a gente imediatamente pensa nisso. Mas não é disso que ele está falando. Isso é reduzir o que ele pretende. Então, não se trata dos carismatas de 1 Coríntios 12, de 1 a 7. Na verdade, seria extremamente pobre ele pretender tal coisa para um encontro com aqueles irmãos. Olha só, está esperando para encontrar com eles há anos, que o conheciam, nunca consegue, para compartilhar algum novo dom. O dom já teria ficado velho se tratasse disso há muito tempo, já teria caído no lugar comum. Mas nem pode, não cabe. E por que não cabe aqui? Porque pretender enquadrar isso em 1 Coríntios 12 é não conhecer 1 Coríntios 12, entender nada, ou entender muito pouco, ou só por conveniência, a respeito de dons espirituais. Sabe por quê? Porque os dons ali, em 1 Coríntios 12, são operados conforme o próprio Paulo ensinou, pelo Espírito, visando a um fim proveitoso. Ou seja, o dom é manifesto para uma necessidade que ocorre oportunamente, de acordo com a necessidade do Espírito através da igreja, através dos crentes. De maneira que ele não poderia pretender: "Eu quero lhes comunicar algum novo dom", como se ele dissesse: "Eu posso manipular isso, eu posso levar isso, eu posso guardar isso aqui e chegar lá e mostrar para vocês: ó, temos um novo dom aqui que Deus me deu". Não faltam os loucos entre nós que estão por aí inventando dons, né? Dom de cair no chão, dom de dar risada. Ixi, deixa pra lá. Mas também fica evidente aqui que ele pensa em mutualidade. Então ele não está pensando em chegar lá e comunicar uma novidade e eles serem os receptores dessa grande descoberta. Não, ele diz assim: quero que tenha uma troca. Nós sejamos mutuamente fortalecidos com isso, nessa experiência. Então é algo que eu posso compartilhar com vocês, que vocês vão usufruir e devolver para mim. Então estamos falando de outra coisa. Por isso que eu chamei de pérola. Porque na verdade ele está falando de serem todos juntamente edificados, ele e eles. Aí ele está se referindo então, e não é nada menos do que isso, a bênçãos pessoais na vida de comunhão com Deus. Algo do nível de uma nova experiência via a fé, e na vida de fé ou um entendimento mais profundo, novo, da verdade de Cristo. Você vai ouvi-lo falar sobre isso em Efésios. No capítulo 3 ele diz: "E aí vocês podem ver a
singularidade da revelação que me foi dada quanto ao mistério de Deus, a igreja dos gentios. É isso. Você tem de lembrar que esse homem passou 14 anos exclusivamente em comunhão com o Senhor Jesus nas Arábias. Você sabe o que significa 14 anos depois da conversão? Significa, no mínimo, 1/3 da vida dele. Ele passou sem contato com ninguém, só aprendendo do Senhor Jesus. Então ele recebia coisa nova continuamente. E ele estava ansioso para poder mostrar isso, para poder dizer isso, contar isso a eles. Ora, me permitam uma ousadia da qual eu não quero levar vocês a incorrer na tentação de me julgar, mas eu preciso compartilhar com vocês vida espiritual, experiência espiritual. Bem, faz parte da natureza do meu ministério, há dezenas de anos, ser convidado para ministrar a palavra de Deus. Raramente eu tenho ido porque agora Deus tem configurado o ministério em outras dimensões, mas ainda vou. E quando vou a algum lugar para ministrar, da mesma maneira como eu já estive avisando, até comuniquei aqui alguns sobre a mensagem de domingo que vem, das profundezas, em Jonas capítulo 2, como Deus me deu esta mensagem em Jonas capítulo 2, a ansiedade no coração de poder compartilhar isso com vocês, quando eu vou, depois de ter orado, ter recebido aquele tema, aquela palavra, aquele texto, ter ouvido algo novo ali, eu vou cheio de ansiedade de poder comunicar essa coisa nova que Deus trouxe ao meu coração, àqueles irmãos, e aí debaixo de um temor muito grande, dizendo, Senhor, que eu não omita, Senhor, que eu não omita, que não falte o teu poder, que a comunicação seja completa. E aquilo que o Senhor trouxe aqui, entre no coração daqueles teus filhos que vão ouvir. É disso que ele está falando. Eu quero compartilhar com vocês algum novo dom para que vocês e eu juntamente sejamos fortalecidos mutuamente. Quer dizer, eu vou receber de volta a partir do momento em que compartilhar isso com vocês. É muito bonito. Então, é algo do nível de uma nova experiência via a fé na vida de fé. É isso. Novo da verdade de Cristo. A outra pérola está no versículo 13. É a segunda pérola. Vamos ao versículo 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Se alguém pensa que fruto significa ganhar alguma coisa, comete uma aberração de erro que é sem desculpa. Porque Paulo deixa muito claro, quando escreve aos Tessalonicenses, que não quis receber deles coisa alguma. Recebeu até de outras igrejas. Não, escreve aos Coríntios, mas deles não. Não se trata disso, em hipótese alguma. Mas isso é uma pérola, porque ele fala do desejo de colher algum fruto entre eles, como em outros lugares ele colhia. Fruto entre eles. De que ele está falando? É evidente que ele não está se referindo, por razões que até acabo de apresentar, a coisas temporais. Ele fala em frutos. A palavra é frutos. E frutos significam, na linguagem do Evangelho, nada menos do que os novos valores que brotam de dentro do novo homem em Cristo. Quando você cria filhos, ou no meu caso, tem a glória de criar netos, criar no sentido de que está paparicando ali junto, né? E vai chegar a minha terceira netinha, quarta-feira que vem. Se alegre comigo, a Emily chega em nome de Jesus quarta-feira. A minha aljava só tinha 3 filhas, mas agora já tem 3 netos e já está se pronunciando por aí um quarto para ano que vem. Aleluia! A aljava está ficando cheia. Quando você tem filhos pequenos, quando você tem netos, você se surpreende quando eles te trazem algo que você não ensinou, ou que se você ensinou, achou que ele não prestou atenção ou que não aprendeu. E daqui a pouco lá está aquela criança fazendo aquilo, verbalizando ou te imitando, fazendo igual. E aí o coração pula de alegria, você se vibra, você sai da boca uma pérola.
A criança joga para fora uma coisa que você diz: "Aprendeu aonde?". Eu prego isso, ou eu falo isso, ou eu conversei isso com ele, e ele entendeu, ela entendeu, aprendeu, está imitando, está fazendo. Deus, como é gostoso quando você vê a criança imitar, a criança jogar para fora, aquela coisa nova, que é o fruto da sua experiência de vida começando, e te encanta, e te enche o coração de alegria. E quando você é pai, e vê o filho chegar e honrar os valores que você ministrou, dizer não para o que tem que ser negado, dizer sim para o que tem que ser recebido, te apresentar provas de ser aprovado, de ter tido bom êxito, o coração transborda de alegria. O nome disso é fruto de vida. Paulo está falando desses conteúdos espirituais. Quando você vai para um campo zero, sabe o que é campo zero? Eu tenho aqui, ó, alguns missionários aparecendo que conhecem o que eu estou falando. Campo zero, Ana Maria, lá em Serrita, Alto Sertão de Pernambuco, já quase colando no Ceará. Ali, dali a pouco, já estaria chegando a Exu, onde eu estive. Campo zero. Campo zero em lugares onde a gente chegou e ninguém tinha ministrado antes. E você então, se o campo zero não é um lugar, é a casa, é a família. Você chega e, pois bem, aqui mesmo, aqui entre nós, quando morávamos numa cidade aqui perto, minhas filhas tinham seus colegas de escola, estudavam lá e fizeram amizade. E traziam esses colegas aqui para dentro de casa. Um deles virou o marido de Laís. O outro não virou marido de ninguém aqui, mas de repente começa a aparecer nas nossas reuniões sem ser convidado. Quer ouvir a palavra porque as filhas tinham ministrado para ele com as suas vidas. Aí elas aproveitaram a oportunidade, já foram dando livros nossos. E o rapaz foi lendo, se converteu, e daqui a pouco chega e diz: "Eu quero ser batizado". O coração delas explodiu de alegria. Ninguém sabia, ninguém viu essa ação do Espírito atuando lá dentro dele, no silêncio, nos bastidores, no escondido. E daqui a pouco vem o fruto de salvação, de conversão, sem ninguém ter parado para dizer o ABC da fé no ouvido daquele moço. Quantas vezes isso acontece? Você ministra numa determinada casa, ou numa determinada igreja, ou num determinado lugar, e alguém que ouve a palavra pela primeira vez, daqui a pouco está verbalizando a fé que há em Cristo Jesus, sem você ter dito nada de específico. Isso é fruto, e o coração transborda, e você diz: é Deus, é o Espírito de Deus, é a verdade do Evangelho, é a eficácia da graça, aleluia. Nada supera essa alegria, esse gozo espiritual. É isso. Paulo então está falando desses conteúdos espirituais que sempre deveriam ser o elo de ligação entre crentes quando usufruem de mútua companhia, meus queridos. Na verdade, como o fim de nosso chamado é dar fruto e fruto que permaneça, lembram de Jesus em João 16,15? Claro que lembro. Então isso tem que se constituir em regra de expectativa no convívio entre irmãos na fé. Achar frutos da graça. Sabe por quê? Ouça isso e grava no seu coração, em nome do meu Senhor. Os frutos são evidência da presença do Espírito em nossas vidas. Eles sempre trazem as características do ser divino no humano. É quando você é menos você e é mais ele. Traz a imagem de Cristo. Ainda tenho viva na minha memória o encontro, encontros algumas vezes feitos de forma ou sorrateira ou muito rápida, com homens e mulheres a quem nunca mais voltei a ver e que eu vi por não mais do que meia hora, com quem eu estive conversando ou orando, e que deixou aquele peso de saudade, aquele cheiro, aquela fragrância de eternidade, aquela vontade de estar junto. Quando morreu a minha amada mãe espiritual, a mãe do Fernando, que me evangelizou, minha adorável portuguesa, tomei um avião aqui em Campinas e corri para lá para poder participar do funeral. Estou lá sentado, esperando o momento do embarque, já na sala de embarque, e daqui a pouco senta do meu lado
Eu estava levando uma pasta. Dentro da minha pasta estava a minha Bíblia. Eu não sabia o que me esperava lá. Mesmo que eu soubesse, mesmo sem saber, a Bíblia iria mesmo, claro. Senta do meu lado um homem veterano de terno e gravata, mas olha para mim e acha que me viu com cara de crente. E aí chega para mim e diz: "Você é cristão?" Eu falei: "Sou." "Então você me conhece?" Eu falei: "Desculpe, eu acho que não." "Bem, eu sou bastante conhecido, mas tudo bem, não tem problema. Eu estou querendo provocar aqui esse encontro, eu quero me apresentar a você. Eu sou fulano de tal." Eu não vou citar o nome dele aqui agora porque primeiro a maioria não o conhece, mas é um nome mesmo, da Assembleia de Deus. E aí eu fiquei muito contente, muito honrado de estar ali sentado do lado daquele homem que dirigiu a mim daquela forma e se apresentou. E aí começamos a entabular algumas conversas. Ele perguntou de que igreja eu fazia parte, de onde eu era membro, e se eu aí eu me apresentei como pastor, obreiro, ministro, falei do meu ministério, ele ficou todo empolgadinho e quis saber mais, eu fui falando, daqui a pouco ele olha para mim, viu, Ana Maria, presta atenção nisso que é muito importante. Ele olha para mim e diz assim: "Está vendo aquele senhorzinho sentado ali do outro lado?" Tinha 5 cadeiras de nós, estava um idoso, muito idoso, do lado de uma senhora muito idosa também, a esposa do idoso muito idoso. "Aquele ali é o grande servo de Deus, Antônio Gilberto, físico nuclear, escritor das revistas da Escola Dominical das Assembleias de Deus do Brasil." Eu falei: "Meu Deus, quantas vezes ele pregou na minha igreja, cabelo preto, um homem ainda de seus 50 anos. Quantas vezes me encantou pelo que pregava." "Então vamos lá, ele vai gostar muito de ouvir isso, de saber que você foi um dos discípulos dele." Eu falei: "Sim, ensinei nas revistas que ele escrevia anos a fio na minha igreja." Aí fomos. E eu me espantei quando aquele velhinho de 86 anos, todo encurvadinho, quando ele chega, que ele era conhecido dele, e diz: "Olha, pastor Antônio Gilberto, temos aqui um servo de Deus, pastor Kleber Ali." O homem se levanta para me cumprimentar como se eu fosse alguma coisa e me dá um abraço. E naquele abraço eu lembrei aquele Antônio Gilberto ocupando nossos púlpitos, nossas classes de escola dominical, tantas vezes quando a doutora Carmen o levava lá para ministrar para nós. E aí eu me lembrei quantas vezes eu debrucei sobre aquelas revistas e lições que ele escrevia para ensinar, já professor da classe. Admirado, admirado, admirado com a profundidade. Eu abracei aquele homem com paixão, com gratidão profunda, profunda. A surpresa não acabou aí. Aí ele foi lá, né, preferencial, ele e a esposinha idosa, entrou na nossa frente, foi para uma ala, nós fomos para outra, não vi mais. Desceram primeiro também, preferenciais, e fui direto para o funeral. Quando chego lá no funeral, eu digo para o Fernando: "Fernando, acabo de viajar com Antônio Gilberto, dentro do mesmo avião, professor Antônio Gilberto." Pude abraçá-lo, conversar com ele. "O filho dele está aqui." Ai, Deus. Você vê fruto, sente aroma do céu, você quer estar mais, não quer só meia hora, você quer 1 hora, 2 horas com aquela gente. Aqui mesmo, ó, estou vendo os retratinhos ali, estou vendo aqui alguns nomes de gente para quem eu daria uma perna, por quem eu daria um rim, para ter um fim de semana inteiro comigo aqui em casa, orando e conversando. Memórias profundas de vida de Deus, porque eu conheço e sinto o cheiro de Jesus nessa gente. O nome disso é fruto. Paulo disse: "Eu quero colher algum fruto." Sabe, Jesus foi com fome para a figueira, ele quis colher o fruto para comer, saborear aquele fruto, se alimentar dele. É isso, é disso que ele fala. Isso é o evangelho, amados, isso é o evangelho. Em último lugar, e aí graças a Deus, né, não vou falar tanto assim quanto eu pensei, a outra pérola está no versículo 14. Ele diz: "Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes." Volte aí o versículo 14.
Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O mundo era dividido entre gregos e bárbaros. Os gregos eram os homens da cultura. Os bárbaros eram aqueles que, à semelhança dos judeus, que consideravam todos os que não eram judeus gentios. Os bárbaros eram aqueles que os gregos consideravam ignorantes e chamava de bárbaros não porque a palavra deu origem a outro significado em nossa língua, né? Barbaridade, aquilo que faz barbárie, não. O termo bárbaro foi um termo criado pelos gregos para definir os que tinham uma língua estranha, uma fala diferente. Então a palavra bárbaro no grego tentava simular o que eles percebiam na algaravia das línguas daqueles povos asiáticos, daquelas outras pessoas. Mas eles tinham desprezo por aqueles que não eram gregos, não tinham cultura grega. E Paulo então está dizendo, eu sou devedor tanto a gregos e bárbaros, a sábios, que seriam os gregos, e a ignorantes. Eu sou devedor a eles todos. Devedor de quê? De pregar o evangelho. Ele tinha dito isso no versículo, ele vai dizer isso no versículo 15. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Se eu sou devedor a gregos e bárbaros, por que eu não vou ser devedor aos romanos, que estão no auge da conquista do mundo com o seu latim e a sua filosofia? Pois bem, por que eu não vou pregar aos romanos também? Devedor de pregar o evangelho. E é belo a gente ouvir ele dizer que pregar o evangelho era para ele uma dívida contraída com o mundo todo, com todo tipo de pessoas. E agora eu tiro mesmo seu sono, de vez. Porque eu não posso colocar isso aqui, meus queridos, sem forçar você a dar uma resposta em cima disso. Trazer para dentro de você, interiorizar essa ministração. E a pergunta é essa: até onde nos sentimos comprometidos com a grande comissão que o Senhor Jesus nos fez? Ele não disse assim, vão para dentro de um seminário, se formem pastores e então façam discípulos de todas as nações, construam igrejas. Não! Ele falou para todo crente. Marcos faz questão de dizer que é todo que crê. Paulo faz questão de dizer que é todo que crê. Jesus, em João capítulo 3, diz que todo que é nascido do Espírito é assim, é soprado pelo vento, que sopra para onde quer, e você não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Ele disse assim, é todo que é nascido do Espírito. Ele não disse assim, é todo aquele que tem um título, uma ordenação de pastor, um diploma, um chamado missionário. Não, é todo crente, toda crente, todo ele, qualquer um deles. E aí a pergunta volta à carga, até onde nos sentimos comprometidos com a grande comissão de tal maneira que a gente se sente em dívida para com os outros, em dívida para com o Senhor. Isto fervia nas veias do apóstolo, a ponto de ele escrever a Timóteo. Eu disse que voltaria a esse texto, quando ele escreve na segunda carta, capítulo 4, versículo 2, que você exorte, que você pregue a palavra a tempo, fora de tempo. Eu vou ler. Segundo a Timóteo 4,2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Não sossegue, faça isso para frente, ensine, exorte, ministre a palavra de Deus. Eu vou encerrar fazendo a aplicação desta nota do apóstolo, de um pensamento do reverendo Lloyd Jones em cima dela. Daqui para frente, ou seja, daqui até nas outras duas próximas semanas, eu vou fazer várias citações de Lloyd Jones e de John Stott, porque todos os outros comentaristas que chegaram depois deles beberam deles nos comentários que eles fizeram aos Romanos, com exceção, é claro, de Karl Barth, que escreveu na virada do século, 1920, por aí, em Romanos, sobre Romanos. Mas, na verdade, a profundidade, o mergulho profundo de Lloyd Jones em Romanos, especialmente no capítulo 1, é sem par, é ímpar. É ímpar, de tal maneira que todos os outros foram atrás e beberam dessas águas. E eu não poderia, então, deixar passar e de dividir com você o pensamento desses homens que são veículos de sabedoria profunda, que não
foram atrás da letra que mata, mas compaixão, avivamento na alma, mergulharam nesta carta. Lembre, o reverendo Lloyd Jones passou 13 anos, semana após semana, estudando isso aqui com a sua igreja, esta carta aos Romanos. Então, fazendo a aplicação dessa nota de Paulo, sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, ignorantes ou sábios. Lloyd Jones diz assim na página 314 do seu comentário deste capítulo 1 de Romanos: se eu e vocês tão somente nos dessemos plenamente conta do estado e das condições em que se encontram milhares de homens e mulheres ao nosso redor, penso que não conseguiríamos dormir. Vocês realmente creem e sabem que os incrédulos, a pessoa que morre na incredulidade em seu pecado, vai para o inferno? Bem, se de fato cremos nisso, haverá um sentimento de obrigação em nossas vidas. Você não se preocupará com o que as pessoas pensem de você. Você não será tão escrupuloso quanto a essas questões. Você dirá: sejam as pessoas quais forem, e sejam o que forem, estão morrendo do pecado, infelizes é o que são, e o pior está por vir. É meu dever, tenho que falar. E aí eu encerro, meus irmãos, em cima do que ele disse, jogando para mim e para você isso aí. Pense nisto que eu acabei de ler, que aquele servo de Deus falou em cima dessa declaração de Paulo, a partir daqueles que estão no seu entorno, pelos quais você é responsável. Eu estou falando de seus filhos, eu estou falando de seus cônjuges, eu estou falando de seus pais, pai, mãe, eu estou falando de seus irmãos consanguíneos, de seus primos, eu estou falando de seus colegas de trabalho, mas começando pela sua casa. Eu encontro crentes completamente mornos e descansados quanto ao fato de que estão anos dentro da igreja e seus filhos fora dela. Nunca lá entraram, ou se entraram, saíram, não quiseram mais voltar, e eles estão achando, um dia vão chegar lá. Cuidado, cuidado com isso. Sabe por quê que estão despreocupados? Porque não creem no inferno. Não acreditam que haja inferno, não acreditam que Deus vai mandar para o inferno o incrédulo, não acreditam no que Jesus disse. O pecado de não crer em mim, quem não crê em mim já está condenado. E aí não entendem o que é esta condenação, ou pensam que ela pode ter um revertério, ou pensam que no último momento eles vão agarrar no pescoço desses filhos ou desses parentes e vão dizer: aceite Jesus. Não. Mesmo porque a palavra inferno está banida das pregações, a palavra pecado está banida das pregações. Ninguém fala de ira de Deus sobre o pecado. Não, não, não. Não se crê mais nisso. Não se tem noção do inferno. A Bíblia chama o inferno de segunda morte. E não é à toa que ela usa a palavra morte. Eu não vou pregar aqui agora sobre o inferno, não é isso. Eu só quero mostrar a você que você deve uma resposta a essa pergunta. Se de fato cremos nisso, haverá um sentimento de obrigação em nossas vidas. Como ele disse, entende? Essa é a questão. Que temos de pensar naqueles que estão no nosso entorno, pelos quais somos responsáveis. Porque quando estamos diante de um funeral, ou quando apagamos a luz para dormir, quando você apaga a luz para dormir, você tem escuridão. Se você tenta sair do seu lugar, se você não conhece o ambiente, você vai bater com o joelho, vai estourar um dedão do pé, vai bater com a cabeça em algum lugar, vai cair no chão, pode quebrar uma clavícula ou um fêmur, pode bater com o nariz em algum lugar. Você não enxerga nada, não sabe o que te espera nem para onde vai. Experimente entrar numa casa onde você nunca esteve, chegar lá já de noite e aí a pessoa te leva para dentro de um quarto onde você vai dormir como hóspede da casa. E de repente falta energia. Você não conhece o ambiente. E não há tempo, não há uma lanterna na mão, não há um celular para acender. E você fica ali, ó, paralisado. Não posso me mexer porque eu posso me machucar. Inferno é ausência de luz, é ausência de vida, é ausência de Deus. Inferno é presença da ira divina. Se você vai ao funeral, no funeral há dor. A morte tem o tamanho da ira de Deus sobre o pecado. E o nome disso é inferno. Entende? Você não pode forçar as pessoas a crer. Mas isso deveria nos inquietar a ponto de não nos dar sossego.
falando e orando a tempo e fora de tempo. E o meu e o seu testemunho de vida com Deus deve ser a nossa mais eficaz e poderosa mensagem. Não é apenas a oração sobre os joelhos. É preciso fazer mais do que ficar orando no cantinho secreto do quarto. É preciso exortar. É preciso advertir. Seus filhos correm risco de vida espiritual. Seus filhos estão no mundo sob domínio de Satanás. Seus filhos atravessam os lugares tenebrosos desta vida e se chafurdam no pecado. E se morrer, vão te consolar, vão te dizer mentiras, vão dizer a você, ele certamente foi para um lugar melhor. Ah, com certeza, Deus tem um lugar para ele. O Evangelho não te autoriza a crer nisto. O Evangelho diz, se creres verás a glória de Deus. Quem não crer, já está condenado. Seu parente é incrédulo, seu filho é incrédulo, se sinta com o dever de pregar o Evangelho para ele. Se sinta em dívida com ele. Era isso que Paulo sentia. Por quem ele não conhecia. Você imagine o que nos deve acontecer quanto àqueles a quem amamos. Obrigado por sua participação, paciência, mas tenha cuidado. Não seja a casa de você que recebeu um novo canto, como quem aprendeu a cantar como sabiá, passe a cantar como pardal por viver na mesma garopa. Daqui para frente, as teclas serão sensíveis assim dos queridos, pelo menos nas próximas 2 semanas. Estejamos juntos domingo e quinta que vem, querendo Deus, com a parte 7 de Romanos, versículos 16 e 17. Riquezas profundas da glória, graça e revelação da palavra de Deus nos esperam ali. Ore por isso, ore por nossa saúde. Amém? Ore pela saúde do seu ministrante para que nada se interrompa em termos de termos aqui espaço para ministrar, como fomos interrompidos semana passada. Preciso das suas orações. Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Muito obrigado. Receba meu carinho. Amém.